Recém-nascidos passam a receber a vacina contra a tuberculose antes de deixar a maternidade. Lojistas se preparam para o Orange Day, dia de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Guarapuava promove atividades pelo Arduino Day. Crianças do ensino fundamental com altas habilidades participam hoje de uma oficina de robótica em comemoração à data. O consumo de refrigerantes zero açúcar cresce no Brasil. Projeção é que até 2030, vendas da bebida cresçam 6% por ano. Essas e outras notícias você confere agora na terceira edição do Boletim 42. A Secretaria Municipal de Saúde de Guarapuava vai implantar uma nova medida para garantir a imunização de recém-nascidos contra a tuberculose. A partir de segunda-feira, a vacina vai ser aplicada nas maternidades, antes que os bebês recebam alta hospitalar. Este modelo está sendo adotado para ampliar a proteção e assim evitar quadros graves da doença. A ação é resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e as maternidades do município. Ana, você já ouviu falar do Orange Day? Já sim, Giovana. É uma iniciativa da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, para marcar o dia 25 de todo mês, como uma data de enfrentamento à violência contra a mulher. Isso mesmo. E aqui em Guarapuava, uma iniciativa da ASIG, que é a Associação Comercial e Industrial do município, quer incentivar os lojistas a darem visibilidade ao movimento mundial. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o repórter Henrique Bufolski. Henrique, qual é a proposta da ASIG? Oi, Giovana. Oi, Ana. A Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava está incentivando os lojistas a decorarem a vitrine de laranja, para chamar a atenção da data e, sobretudo, da causa, que é o combate à violência contra a mulher. Aqui comigo está a idealizadora do projeto, Rosângela Gravon. Rosângela, quantos comerciantes já aderiram a essa campanha? Bom dia, tudo bem? Eu acredito que em torno de uns 200 comerciantes já fizeram adesão. Se algum lojista ainda quiser fazer parte, ele pode? Claro que pode. É só vir até aqui a loja Centro Esportes, que a gente tem o cartaz, pegar o cartaz e daí a gente explica tudo sobre esse dia. Por que você resolveu propor essa campanha? A gente acredita que se o comércio fizer uma ação e as pessoas estiverem conscientes, a gente vai conseguir realmente diminuir esse número de violência que está acontecendo com as mulheres. Essa é a primeira edição. O objetivo é dar continuidade à ação? Sim, a gente pretende fazer todos os anos nessa mesma data, em 25 de março. Os lojistas também são preparados para apoiar as mulheres caso elas peçam ajuda na terça-feira? Com certeza. As mulheres que tiverem algum problema, algum tipo de violência, vindo até o local, a gente vai saber dar um suporte. Obrigado. Henrique Bufolski para o Boletim 42. O fenômeno Geração Neném passou a fazer parte das preocupações de quem promove as políticas públicas no país em 2023. Naquele momento, o IBGE divulgou o resultado de uma pesquisa que mostrava que mais de 1/3 dos jovens não estudava e nem trabalhava. Desde então, aqui no Paraná, uma série de iniciativas foi tomada para buscar minimizar o problema e inserir esses jovens em uma profissão. Em 2023, a divulgação de uma pesquisa realizada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chamou a atenção para um fenômeno dos nossos tempos, os jovens nem. Segundo o levantamento, 36% dos homens e mulheres do país com idade entre 18 e 24 anos não estudam e nem trabalham. Esse desempenho coloca o Brasil na segunda posição de maior número de nenéns entre 37 países membros da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Maria Helena não gostaria, mas faz parte dessa estatística. Com 18 anos, ela está em busca de uma colocação no mercado do trabalho há 4 meses. Eu quero minha liberdade financeira, ter meu próprio dinheiro, sem depender de terceiros. A alta taxa de jovens desempregados, segundo especialistas em gestão de pessoas, tem explicação na própria visão de mundo e também nas expectativas das pessoas dessa faixa etária. O jovem hoje ele busca outras possibilidades além da remuneração, né? Então, busca uma ascensão profissional, busca uma questão muito do reconhecimento, né? Na sua empatia, na sua parte de estar, ir em busca de dar o melhor para aquela empresa. E quando essa contrapartida, eles conseguem perceber que não está tendo
o mérito que eles, né, imaginavam, isso vai deteriorando e, de certo modo, eles vão em busca de outros ares, né? Aqui no Paraná, o fenômeno dos nenéns é fator de preocupação para o governo do estado. Por isso, desde o ano passado, vem sendo tomadas medidas para aumentar a empregabilidade dos jovens. O crescimento da economia, ela proporciona várias oportunidades do mundo do trabalho aos jovens saindo da escola, porque hoje, cada vez mais, por exemplo, hoje nós temos programas de menores aprendizes, né? Então, hoje, a partir de 14, 15 anos, já há estagiários no mercado de trabalho. Quando há muito um crescimento de estagiários, um crescimento nesse mercado de trabalho, consequentemente, a economia ela tende uma crescente. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Paraná registrou um saldo de 47 mil novos empregos para trabalhadores com idade entre 18 e 29 anos, nos primeiros 4 meses do ano passado. Os setores que mais empregaram jovens no estado foram os de serviços, com 37 mil novas vagas, seguido pela indústria, com 13 mil postos, e pelo comércio, que adicionou 12 mil empregos, tornando o Paraná o quarto estado que mais empregou pessoas dessa faixa etária em 2024. A Ana Eduarda, que é a irmã gêmea da Maria Helena, faz parte dessa estatística positiva, a dos jovens que conseguiram uma vaga no mercado de trabalho formal. Ela trabalha nessa academia desde que terminou o ensino médio, há 4 meses. Eu acho que ele é liberdade, assim, né? Tipo, liberdade financeira, pra você não ter que depender dos seus pais, você ter seu dinheiro próprio, sabe? Eu acredito que seja porque as empresas hoje em dia estejam mais abertas para a contratação de jovens. Quando o ano letivo de 2024 terminou, no final do mês de dezembro, o restaurante universitário do campus Santa Cruz da Unicentro já estava fechado para reformas. Agora, 15 dias depois do início das aulas de 2025, as obras ainda não terminaram. E isso tem gerado muito descontentamento entre os estudantes. Quando o RU parou de funcionar para que as obras iniciassem, a previsão era que a reforma estaria concluída no início do novo ano letivo. Mas março chegou, os estudantes voltaram para a universidade e o espaço segue em obras. Sem o restaurante, a comunidade universitária, sobretudo os alunos, precisam buscar outros lugares para almoçar e jantar. As obras do RU têm como objetivo ampliar o espaço para que mais mesas possam ser instaladas, atendendo um número maior de alunos, com mais conforto. Além disso, a cozinha também está sendo remodelada para melhorar as condições de higiene e a segurança alimentar. O problema é que a reforma está atrasada e ainda não foi divulgada uma data para a reinauguração. Enquanto isso, quem passa pelo local vê pouca movimentação de operários, o que aumenta a insatisfação. A direção do campus Santa Cruz foi procurada, mas não recebemos uma resposta até o fechamento dessa edição. A seguir, este sábado é dia de Startup Day em Guarapuava, um evento gratuito de empreendedorismo. E ainda, jovens diminuem tempo de tela e melhoram o desempenho escolar e relacionamento familiar. Guarapuava é uma das cidades paranaenses que vai receber neste sábado o Startup Day 2025. O evento gratuito é promovido pelo Sebrae, com o objetivo de fortalecer o ecossistema de startups. Para isso, ele vai reunir empreendedores e investidores de diversas áreas para um dia de aprendizado e de networking. As atividades ocorrem das 8h30 às 11h30 da manhã no Centro Universitário Campo Real. Hoje, em diversas partes do mundo, estudantes e entusiastas se reúnem para celebrar o Arduino Day, uma data voltada para a exploração das possibilidades da robótica e da programação. Aqui em Guarapuava, estudantes do ensino fundamental estão participando de uma oficina de Arduino no Celeiro de Inovação. Quem está lá e tem mais informações para a gente é a repórter Luísa Lobo. Oi, Luísa. Oi, Giovana. Oi, Ana. O Arduino é uma plataforma utilizada em projetos de robótica, automação e tecnologia. E o Arduino Day está acontecendo em mais de 200 cidades ao redor do mundo simultaneamente, inclusive em Guarapuava.
Hoje eu estou aqui com o Felipe Kissula, um dos responsáveis pela oficina no Celeiro de Inovação em Guarapuava. Felipe, o que as crianças estão fazendo aqui hoje? Hoje elas estão criando um dispenser automatizado. Estamos passando um pouco de circuito elétrico e programação para elas. E qual a intenção do Celeiro de Inovação ao trazer o Arduino Day para Guarapuava? Bom, desde sempre a intenção do Celeiro e do Silatec Park é trazer tecnologia e fomentar a inovação em Guarapuava. Então, trazendo elas até aqui, a gente colabora com esse ambiente de desenvolvimento. Obrigada. Luísa Lobo para o Boletim 42. As atividades extracurriculares são mais do que uma forma de ocupar o tempo das crianças. Elas ajudam no desenvolvimento físico, emocional e social dos pequenos e acumulam benefícios que vão além da infância. O Boletim 42 foi conhecer de perto como essas experiências impactam o dia a dia da criançada. Nada define melhor a infância do que o lúdico, o brincar, o soltar a imaginação. Quando estão em movimento, as crianças aprendem e se desenvolvem. Por isso, na era dos eletrônicos, as atividades realizadas no contraturno da escola, como dança, esporte e música, adquirem um valor fundamental. Os estímulos são diferentes, então a socialização, o desenvolvimento psicomotor e também as habilidades que eu considero muito importantes, que são habilidades socioemocionais, que você acaba tendo que desenvolver, né, através dessas atividades para dar conta do recado da atividade em si. Foi pensando em oferecer, justamente, outras formas de estímulo e mais possibilidades de relacionamento que os pais do Michel Filho matricularam o menino no judô. Eu buscava alguma atividade que reforçasse condutas dentro de casa, organização, respeito, disciplina. E o judô, depois de pesquisar bastante, pareceu a melhor alternativa. E com o tempo se provou, de fato, a melhor coisa que eu podia ter feito foi colocar ele no judô. O judô também foi a opção da mãe do Carlos Eduardo, mas o objetivo dela com as aulas é outro. Eu acho bem importante as crianças praticarem algum esporte, né? E o judô, ele tem esse intuito, né, da coordenação motora, do respeito, as regras, a interação social também que eles criam dentro do tatame, né? A gente vê crianças que entram muito tímidas, elas saem um pouco mais sociáveis, né? A gente vê crianças com dificuldades motoras, saem muito mais aí com a coordenação muito melhor, né? Sem contar outros benefícios, né? Aprende muito mais a perder, aprende a ganhar, aprende a respeitar os seus colegas, aprende até a falar melhor, porque aí tem que se expor aqui em público, né? Já para a tímida Sofia, a opção foi pelo balé. E desde que começou a frequentar as aulas, a menina apresenta mudanças no comportamento. A Sofia era uma criança muito tímida, ainda é, mas eu percebi uma diferença gigantesca dela, bem notória mesmo, depois que ela começou no balé, no caso. E hoje em dia ela já é uma pessoa mais independente, já está deixando a timidez de lado, já está socializando melhor e tendo mais paciência também, dando tempo ao tempo, sabendo que cada fase é uma fase que tem a ser seguida. Muitas bailarinas apresentam essa mudança no comportamento, tendo suas emoções mais reguladas, mais autocontrole, mais delicadeza, gentileza ao tratar com os colegas, com os adultos. Assim como as características de cada atividade são diferentes, o desenvolvimento proporcionado por elas também não é o mesmo. Por isso, ao escolher uma atividade extracurricular, os pais devem levar em consideração o perfil das crianças. Para estudar música, por exemplo, é preciso ter disciplina e paciência. Afinal, para aprender a tocar um instrumento, cada exercício será repetido muitas vezes. Repete 10, 15, 20 vezes esse exercício. Vamos lá, até a gente lapidar. Eu só me acho mais confiante. Ah, é? Eu era tímido antes. Você já se imaginou sendo lutador profissional de judô, sendo sensei? Não, só imaginei como imagino. Imagina, você tem esse sonho então? Olímpico. Olimpíada. O Boletim 42 segue falando sobre educação. Desde o início das aulas neste ano, os celulares estão proibidos nas escolas do Paraná. E qual tem sido o resultado dessa medida? É o que a nossa equipe de reportagem foi procurar saber. Juan, assim como outros jovens, passava muitas horas por dia nas redes sociais. Rotina que quase o levou a reprovar na escola, além de prejudicar a relação com os pais.
O vício me prejudicou em casa, na escola. Eu percebi que eu estava perdido quando eu ficava na escola mexendo no celular, ficava no recreio mexendo no celular, não interagindo com meus amigos, não tendo uma vida social muito boa. Eu chegava em casa, já ia direto pro celular, ficava o dia todo mexendo em rede social, essas coisas, e não tinha nem comunicação com meus próprios pais, assim. O Osmar, que é pai do Juan, procurou uma psicóloga para ajudar o filho. Antes ele fazia os afazeres domésticos junto com a gente, ele ia bem na escola. Com o tempo ele foi ficando cada vez mais no quarto e começou a vir reclamação da escola também, que ele não estava indo muito bem. Então foi onde eu percebi que o tempo que ele ficava no quarto, na tela, estava sendo muito prejudicial. O relatório Panorama da Saúde Mental revela que boa parte dos jovens que passam mais de 3 horas nas redes sociais desenvolve problemas psicológicos. E o diagnóstico mais comum é o da ansiedade. Com relação à ansiedade, a dificuldade desse sujeito de parar e prestar atenção em alguma coisa. Por exemplo, ter dificuldade de sentar e conversar com a família, desenvolver um assunto por um longo período. Ou ele começa uma coisa e não termina. Ou às vezes é até aquela pessoa que fica parada, só o corpo que está ali. Pergunta, ela está longe. O vício de Fabiana em redes sociais foi percebido no início desse ano letivo, quando, para cumprir a lei, ela precisou deixar o celular em casa enquanto estivesse na escola. No começo do ano letivo eu me sentia estranha, e aí eu me sentia muito desconfortável, comecei a me dar crise de ansiedade, porque eu ficava ansiosa em saber se alguém tinha me mandado mensagem, alguma coisa do tipo, e aí eu ficava ansiosa pensando que horas que eu ia voltar para casa, para voltar a mexer no celular, e tudo isso afetou minha rotina. E não foi só a Fabiana que notou a mudança provocada pela lei. Uma interação maior entre os alunos e também uma questão de interesse para com os estudos, coisa que a gente não havia percebido nos anos anteriores. Então, esse é o primeiro ano que a gente está começando a ver um pouco desta questão do interesse deles. No próximo bloco, nós destacamos o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. E ainda, bicicletas e patinetes elétricos têm se tornado uma opção para quem quer fugir do trânsito. O racismo está presente no nosso dia a dia, e ele se manifesta de modo velado, sutil, mas também de forma aberta. Por isso, 21 de março foi instituído como Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Para saber mais sobre a importância da data e como podemos combater o racismo, recebemos aqui no estúdio o professor e pesquisador Dejair Dionísio. Professor, por que o dia 21 de março foi escolhido como Dia Internacional contra o combate ao racismo? Olá a todos e a todas e a todes. Em primeiro lugar, para falar sobre isso eu preciso pedir licença aos meus ancestrais. Em 1960, numa comunidade da África do Sul, houve uma grande manifestação por volta de 20 mil pessoas, a conta que foi feita à época, Elas se levantaram contra a violência provocada por grupos minoritários de brancos, que invadiram aquele território, que calculo-se por volta de 2 a 4% talvez daquela população da África do Sul, e que estavam protagonizando um momento muito complicado na história da humanidade, que foi a retirada à força de grupos étnicos que moravam naquelas regiões ancestrais, na tentativa de segregar realmente aquela população, o que depois a gente conheceu como apartheid, que gerou a prisão de Nelson Mandela por 27 anos, uma prisão injusta, sem possibilidade alguma de defesa, que depois surge todas as questões que a Winnie Mandela, a esposa dele à época, vai defender, além da questão do Steve Biko, do assassinato dele, de vários assassinatos que houveram, mas talvez um do mais emblemático, quando a gente pensa nessa discussão sobre o racismo, quando vem essa discussão lá na África do Sul. E o racismo está presente, A gente está falando de um fato que gerou, a ONU, ela acaba determinando essa data como crucial para a gente pensar, não comemorar, mas para a gente pensar de forma assim crítica o que é o racismo e como que ele se manifesta no nosso dia a dia no mundo todo. E qual é o impacto dessa data na luta contra o racismo? A minha presença aqui é um impacto, Eu não deveria estar aqui falando sobre isso,
Porque quando a gente é convidado para falar sobre temas que agridem as pessoas, né, e que elas sofrem essa violência de várias formas, e aí elas precisam se manifestar para combater isso, e eu vou citar como exemplo, em termos de proximidade, a necessidade de haver o Dia da Mulher, que não é um dia de comemoração, mas é um dia de reflexão, ou o 13 de maio, no caso do Brasil, que não é um dia também de comemoração do fim da abolição da escravatura, do fim da escravidão no Brasil, mas é um dia de reflexão sobre essa atrocidade, né, que varreu parte do mundo, é porque nós não temos isso resolvido ainda. Se nós temos um dia, é porque a coisa toda não está resolvida. Então, aí a necessidade do debate, a necessidade de se pensar em forma da comunidade toda no mundo, né, não só de pretos e pretas, ou negros e negras, né, considerando aí os pardos, que é uma discussão também muito brasileira, essa coisa do pardo, né, de como que a gente vai estancar esse câncer, que é um câncer social. Eu tive um orientador, já falecido, que ele falava muito sobre isso, né, que a questão do racismo é uma questão de câncer, é um problema de tratamento que o Estado brasileiro deveria se debruçar e pensar isso enquanto política pública. Mas os governos vêm, os governos vão, né, aí eu estou pensando prefeitos, vereadores, vereadoras, governadores, governadoras, né, deputados, deputadas, e senadores e senadoras que não estão muito voltados e muito preocupados, né, com essa discussão do ponto de vista de pensar a legislação acerca disso ou de execução para que a gente possa efetivamente combater, mas principalmente punir as pessoas, né? E como que a educação pode ajudar a combater o racismo e a promover uma sociedade com mais equidade? Aí vale a pena pensar nesse momento que nós estamos aqui, né? Porque aí nós estamos pensando numa educação antirracista, uma educação de inclusão e numa educação de valorização desses corpos. Considerando que aqui na universidade, né, pensando na Unicentro, essa universidade que ela reflete muito poder de inclusão para essa região do centro-oeste do Paraná, que ela tem uns problemas, né? E são problemas que não foram gerados pelos seus gestores, mas é um problema de estrutura, que ela acaba refletindo um problema estrutural da nossa sociedade como um todo, né? Pela ausência de professores e professoras negros e negras, né? Pela ausência da discussão de professores não negros e negras sobre essas temáticas, mas principalmente da ausência que a gente percebe ainda da população indígena também, porque não dá para pensar o racismo apenas a partir do problema da cor da pele, né? Ou do negro de cor, que é um termo que foi usado por muitas décadas no Brasil e que caiu em desuso nesse momento, apesar das forças policiais no Brasil inteiro ainda usarem esse termo, para justificar que a pessoa foi abordada porque era um elemento de cor que estava ali numa situação suspeita. Mas a gente precisa pensar nisso, no sentido da educação, de dizer para as pessoas, né, que esse espaço ele está aberto, que a escola ela não pode refletir a ausência dos alunos, né, depois dos 12, 13, 14 anos de idade, que é o momento que a gente tem um número muito grande de pessoas que saem da escola, né, porque elas precisam ajudar em casa, né, aí entra também uma questão social, mas elas também não se sentem confortáveis em ficar na escola porque o racismo acontece dentro da sala de aula. E ele é provocado boa parte das vezes pelos professores e professoras. Pensando nisso, quais são os principais desafios no combate ao racismo? Bom, primeiro é entender que a ideia do Estado laico, e aí a religião ela pesa muito para a gente pensar essa estrutura racista, porque veja, né, nós temos uma Constituição Cidadã de 1988 que vai dizer que o Estado deve ser laico, mas o Estado ele não é laico. Quando a gente observa as estruturas públicas, muitas delas têm um espaço reservado para uma determinada religião, que é uma religião do invasor. Isso é um fato. E aí não há uma crítica aqui em relação a fazer religioso de ninguém, mas é pensar como que a fé, a força da espada e a força do império está lá em Camões, né, no canto 1 do Luís Vaz de Camões, nos Lusíadas, né, que é uma obra escrita em língua portuguesa, bastante referenciada e reconhecida no mundo todo como uma obra importante para pensar uma estrutura de faz de conta do nascimento de Portugal, né, esse país que nos invadiu, de como isso foi anunciado, como que a literatura, por exemplo, ela vem anunciando essa violência, né? E se a literatura está dentro da sala de aula e ela participa da educação, e se a gente tem textos que vêm desde 1540 e textos até hoje que denunciam o racismo, aí eu vou pegar o exemplo mais atual
do Jefferson Tenório, que é o livro Avesso da Pele, que sofreu uma série de censuras, de perseguições por pessoas que representavam o Estado e que ainda representam o Estado. O próprio Estado do Paraná, ele proibiu o livro, chegou a proibir por 2 ou 3 dias, né, em nome do governo do Estado, né? Como que a gente vai conseguir resolver isso se os próprios governantes têm uma dificuldade enorme para compreender que determinadas ações elas são extremamente agressivas, né, para aquela população que está representada nesses corpos. Então, do ponto de vista da educação, nós temos muito ainda o que fazer, mas nós temos uma esperança, porque as coisas nos últimos 30 anos aí, talvez elas tenham melhorado um pouco, porque a gente tem observado uma discussão maior acerca desse pertencimento à escola. Mas a escola precisa realmente se afastar de alguns fazeres religiosos que criminalizam, inclusive, nos seus textos, e aí as pessoas têm uma dificuldade de fazer uma leitura atualizada da representação desses corpos nesse lugar, mas não só isso. Enquanto a gente também não tiver uma discussão da representação da mulher no espaço de poder, nós teremos uma dificuldade em relação a discutir o racismo, porque as duas coisas estão caminhando juntas. E as leis de combate à discriminação racial realmente são eficazes? Pois é. Tivemos recentemente um advogado, o OAB Ativa, né, que se pronunciou contra uma ação, né, que ele perdeu a ação do cliente dele. Isso faz parte do processo, às vezes você ganha, às vezes você perde, né? Como aluno, ele passa ou não, frequenta ou não, são questões do dia a dia, e ele proferiu em relação a ter sido contra a sentença que ela emitiu, alegando que a cor da pele prejudicou o resultado, né, que ela trouxe, né, enquanto definição de como que o caso deveria ser conduzido a partir dali, né? Então, se um advogado ele tem a coragem de falar isso de uma juíza, mas ele falou isso porque daí também é uma mulher negra. Então, nós temos duas questões: a questão da misoginia e a questão do racismo presente no mesmo corpo. Então, a não aceitação de uma pessoa negra, mas também uma não aceitação de uma mulher naquele espaço de poder. Nós estamos falando de uma juíza. Se ela é atacada, o que será que não está acontecendo com outras pessoas que estão vivendo uma situação aí que a gente diria de invisibilidade, né? Como um morador de rua, alguém que está, nesse momento, trabalhando no mercado, alguém que está, por exemplo, fazendo um trabalho de segurança, um porteiro, uma porteira, alguém que está trabalhando na limpeza. Como será que é isso, né? Então, a gente percebe que quando o corpo é de uma mulher e é também negro ou negra e vem da periferia, a coisa toda se complica. Então, nós temos aí uma interseccionalidade de várias coisas acontecendo, né, que vão envolver pobreza, invisibilidade, falta de conhecimento da estrutura, da história do país, mas principalmente a falta de não aceitação e de não percepção do poder desse corpo, né, que deveria estar caminhando lado ao lado com outros corpos que estão historicamente no poder. Muito obrigada. Obrigada, professor. Já pensou em desviar o trânsito de forma rápida, sustentável e com pouco esforço físico? As bicicletas e patinetes elétricos são boas opções e, por isso, pouco a pouco estão conquistando os brasileiros. Trafegar pelo centro da cidade está cada vez mais difícil, principalmente nos horários de pico. O tempo perdido no trânsito e o estresse dos congestionamentos são desgastantes. É por isso que algumas pessoas, como a Joana, estão buscando alternativas ao carro e ao ônibus. A encontrada pela publicitária no início desse ano foi passar a fazer os trajetos diários de bicicleta elétrica. Eu estava buscando uma solução que fosse mais flexível e sustentável e que eu pudesse me locomover pela cidade, pelo centro e todos os lugares que eu preciso. Dados da Aliança Bike mostram que as vendas de bicicletas elétricas aumentaram 35% no último ano. A associação estima que em 2025 a frota chegará a 300 mil unidades no país. Ela teve um boom de procura, né? Principalmente para as pessoas que queriam essa mobilidade urbana. Então, assim, é uma virada bem significativa. Hoje ela representa já dentro do nosso comércio um faturamento aí de 30%. Outra opção para quem busca se locomover de forma rápida e flexível é o patinete elétrico. Desde que começou a usar um no ano passado, o Felipe só percebeu vantagens no meio de transporte. Foi buscar um meio alternativo de locomoção, né?
Principalmente pela questão aqui do estacionamento, questão de praticidade de carregar, autonomia que ele tem, né? Ele tem autonomia de 20, 25 km, dependendo do modo de uso. A escolha por esses meios de transporte elétricos, porém, pelo menos por enquanto, esbarra em um problema: a falta de estrutura. Disputa espaço com outros veículos, não a ciclofaixa. A estrutura é adequada, mas ainda tem muito a construir. A gente tem o plano de mobilidade de 2019 que prevê cerca de 100 quilômetros de malha cicloviária. E a gente tem 34 quilômetros apenas construído. Então a gente tem um caminho ainda a percorrer. Os refrigerantes, como qualquer alimento ultraprocessado, não são saudáveis. Afinal, eles são ricos em açúcares, corantes, mas mesmo sabendo disso, é difícil encontrar quem conseguiu parar de tomar. Na tentativa de encontrar um meio termo, tem muita gente optando pelas versões zeros. O consumo dessas bebidas está crescendo em média 6% ao ano. Seja no almoço em família ou no jantar com os amigos, o refrigerante sempre está presente nas refeições, mas muitos consumidores têm mudado a escolha na hora de decidir qual tomar. O motivo? Todas as calorias importam. Foi buscando diminuir a quantidade de calorias e de açúcar que ingere que Milena trocou o refrigerante normal pela versão zero. Eu resolvi fazer um tratamento para evitar a diabetes, né? Então, começou com o consumo de coisas diet, inclusive o refrigerante, né? Faz mais ou menos 8 meses que eu comecei esse processo. Foram quase 10 quilos aí desde julho do ano passado. A escolha pelo refrigerante zero vem ganhando força entre os brasileiros. Nos últimos anos, a procura por essa versão tem crescido, segundo dados da Mintel, que é a empresa global de pesquisa de mercado. O consumo de Coca Zero cresceu 29% entre 2017 e 2023. Dados de outra pesquisa realizada pela Data Intelligence apontam que o mercado global desse refrigerante deve crescer 6% ao ano até 2030. Uma das consumidoras rotineiras de refrigerantes sem açúcar é a Bárbara. Ela acredita que a mudança veio acompanhada de uma série de benefícios. Eu sinto bastante diferença em relação a inchaço, a minha pele melhorou bastante também por conta do açúcar, né, que o refrigerante normal tem e o zero não tem. Então esse foi um dos maiores benefícios que eu percebi também. Diminuir a quantidade de açúcar ingerida, de acordo com a nutricionista Isadora Félix, é sim um ganho. Hoje a gente sabe que atualmente o refrigerante normal ele é acrescentado de açúcar e que traz ali em torno de 114 calorias a cada 350 ml. E o refrigerante zero, ele acaba trazendo 0 calorias. Então, de benefícios, a gente poderia pontuar que esse é sim uma situação bem benéfica. Quem está procurando um déficit calórico, uma perda de peso, ou é um paciente diabético que tem o consumo de refrigerantes, esses produtos zero a gente pode estar adicionando na dieta como uma forma de substituição, mas tendo muito cuidado nos componentes que eles são trocados para se tornarem zero. Um dos componentes que precisa de atenção é o aspartame, um adoçante sintético utilizado para substituir o açúcar. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o consumo diário dele não pode ser superior a 40 mg por quilo. Uma latinha de refrigerante zero, por exemplo, tem 42 mg. É muito difícil uma pessoa chegar a essas quantidades de aspartame só consumindo refrigerante zero. Mas essas pessoas que consomem o refrigerante zero também podem consumir outros alimentos ultraprocessados que contêm adoçante. Então, aí sim pode gerar algum malefício para o corpo humano, ultrapassando a dose de adoçante recomendada por dia. Giovana, você já foi conferir a exposição Guarapuá Vapor? Não fui não, será que ainda dá tempo? Dá sim. A mostra segue aberta para visitação até o próximo dia 28. A exposição Guarapuá Vapor reúne 32 fotografias de 16 artistas. As imagens são registros de diferentes paisagens e aspectos urbanos da cidade. A ideia era que a gente trouxesse diferentes olhares sobre Guarapuava, né? Então a gente convidou vários fotógrafos da cidade e foi muito interessante porque realmente cada um deles trouxe diferentes olhares sobre a cidade. Então talvez você imagine que
possam aparecer sempre os mesmos cenários, né, os mesmos pontos turísticos, e aqui a gente conseguiu perceber que não, né, todas as pessoas têm um sentimento e um olhar muito diferente, né, os artistas têm um olhar muito diferente, né, e poético sobre a cidade. As imagens retratam o cotidiano do município, destacando cenários que fazem parte da memória coletiva. E outros que propõem um novo olhar para Guarapuava. A exposição também reforça a fotografia como uma ferramenta de preservação cultural da cidade. A mostra está montada no Centro de Exposição do Campus Santa Cruz, da Unicentro. Esse foi o Boletim 42, um telejornal produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Unicentro. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.